O meta de Pokémon Champions mudou e agora Staraptor é uma real ameaça que você vai ter que se preocupar. E ele pode ser a nossa única salvação para ganhar de Charizard nesse Mundial que vai acontecer esse mês. Então, eu testei todas as composições que estão rodando em Staraptor nesse momento, e aqui está a minha sincera opinião sobre cada uma delas. Mas primeiro, um pouco de contexto. O Staraptor foi um dos novos Pokémon adicionados do Champions, na nova regulação MB. Quer dizer, não tão nova, e agora ela foi estendida também. Eu acredito que ninguém aguenta mais isso, mas enfim. Com a adição dele, a gente teve a confirmação que dos rumores que tinha que a habilidade dele na Mega seria Contrary, que ninguém botava fé. Esse rumor tinha começado lá no evento da PAX East, onde tinha uma demo do Champions que você podia jogar, antes do Champion lançar até. E nessa demo, o Staraptor tinha Contrary mesmo, então tinha esse rumor. Mas assim, essa demo era toda bugada, toda zoada. Saiu uma cacetada de rumor falso dessa demo, então eu não levaria nenhum rumor que veio dessa demo pro futuro em consideração. Dito isso, esse rumor estava certo, a habilidade dele realmente veio como Contrary. E com essa habilidade nova, junto com a nova tipagem dele, Lutador Voador, e o acesso que ele já tinha Close Combat, que agora ele Stab, não era muito difícil você botar A mais B e chegar na conclusão que esse bichano aqui seria demoníaco de enfrentar. Close Combat Stab com um ataque base altíssimo, que ainda te bufa quando você usa, porra, não tem como ser ruim, né? E principalmente em batalha dupla, né? Porque ele vai ter acesso a suporte de Pokémon com Prankster e Redirect, e vai deixar ele ainda mais insuportável. E não deu outra, né? E quando ele lançou, ninguém sabia exatamente como lidar com um demônio desses, e era óbvio que ele ia ser dominante no começo do meta. Eventualmente o pessoal foi aprendendo a jogar contra ele e a popularidade dele foi caindo bem rápido até. Principalmente porque a matchup dele com o Tazard Y e Floette era bem capenga. E aí ele começou a ser tratado como um Pokémon estompador de noob, meio fraudulento em alto nível, tipo Arcaludon, que quem é ruim acha bem roubado, mas em alto nível não ganha nada. E eu quero abrir um pequeno parênteses sobre o Arcaludon, porque eu vejo muita gente reclamando dele. Você sabia que ele nunca ganhou um torneio oficial desde dezembro de 2024 na primeira regulação H? E isso que ele ainda não tinha sido nerfado, antes ele tinha Body Press para poder bater com a defesa. E essa vitória dele não foi com o set de estamina, foi um set de Sturge, do Peristrap, do Wolf Glick. Conhece esse aí? Meio random, mas ele ganhou um torneiozinho aí. E a última vitória do Arcaludon padrão, de estamina que a gente já conhece, foi em novembro de 2024 em Buenos Aires. Desde então ele nunca ganhou mais nada. E depois do nerf, quando ele perdeu o Body Press, ele nunca mais pegou um top 8 em nenhum evento oficial. Enfim, voltando pro Staraptor, eventualmente descobriram que ele atuava muito bem como uma mega secundária para diversos times, consertando algumas matchups ruins. Eu mesmo usei ele para fazer aquele time de Goldengo, que rendeu a thumb mais bonita desse canal. E naturalmente a popularidade com o tempo foi aumentando. E a partir daí, cara, era questão de tempo até alguém achar uma comp para trazer esse bicho de volta pro meta. E foi exatamente isso que aconteceu. E é aqui que entra a primeira composição que foi responsável por trazer o passarinho de volta. E você provavelmente já viu ela antes. Quer dizer, provavelmente não, com certeza. É aquela composição de areia, com Mega Tyranitar e Mega Staraptor. O Tyranitar é a mega principal desse time. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe o que o Mega Tyranitar faz. E ao lado dele, temos sempre o Excadrill, usando a habilidade Sand Rush para aproveitar o clima de areia e ficar rápido. Ele também pode clicar Earthquake do lado do Staraptor, que é bem forte. O Staraptor desse time leva Tailwind no set, para poder fazer o controle de velocidade, porque o único outro controle de velocidade aqui nesse time é a Sinistcha. Além desses três, a gente tem um Goldengo Life Orb com o set de setup. Temos uma Milotic, que faz seu trabalho usual de sempre, de counterar Incineroar e encher o saco. Essa daqui é aquele set com o S-Beam. E para fechar a composição, a gente tem a Sinistcha, que é um dos melhores suportes do jogo atualmente, não demanda explicação, você já sabe o que a Sinistcha faz. Cura, Redirect e Trick Room. Não sei exatamente quem criou essa composição, não sei exatamente quem criou nenhuma das composições desse vídeo, mas o cara que popularizou isso foi o Michael Kelch, um dos melhores jogadores do mundo. Eu já tive o prazer de conhecer ele quando ele estava aqui no Brasil, quando ele veio jogar o Laik. Eu tenho essa foto aqui com ele, essa foto é de 2024, então eu tava bem diferente. Ignora a minha cara de cansaço nessa foto, já tinha sido 4 horas de evento e eu não aguentava mais jogar Pokémon. Mas encontrei ele lá. Eu testei esse time aqui, tal qual testei todos os outros times que vão aparecer nesse vídeo, porque aqui é só informação de qualidade. E esse aqui em específico eu achei o mais difícil de jogar, porque ele já é bem manjado pela galera. Então você realmente está jogando um Open Team Cheat, porque esse time é popular pra caramba. E não é à toa, cara, porque ele é muito divertido. Depois que você pega o jeito de jogar com ele, ele passa um feeling bem forte e parece que ele tem resposta pra tudo. Eu achei meio difícil jogar contra as outras variações de Staraptor, que já vou falar sobre, mas foi bem legal. E esse aqui foi o time que eu quase usei pra subir até o Master Ball nessa season nova na minha conta free to play. E foi bem tranquilo, cara. Mesmo com os bullshits de cada dia da nossa querida ranqueada, eu não perdi muito não. Timezinho bem bom. Eu recomendo demais o uso.
O próximo time do nosso vídeo já tem seu apelido carinhoso, Star Fox. Novamente também não sei quem fez, mas devo destacar que um brasileiro, o Pedro Feitosa, ganhou a VR Challenge com esse time, que é provavelmente o maior torneio online não oficial de VGC, com exceção, claro, do Grand Champions Festival. Mas esse aí foi a exceção à regra. E como diz meu Mutual Peter no Twitter, a exceção é o exemplo do burro. Então é um feito bem impressionante. Eu não conheço esse mano, mas se você acompanha ele no Twitter, o arroba dele é phsfeitosa, de acordo com o Twitter da Victory Road. Enfim, o time dele tem o core mais clássico de Staraptor, com o Whimsicott de Charm, que a rapaziada já estava usando lá no começo do MB. Esse combo do Whimsicott Staraptor ilustrou a bela thumb desse vídeo e consegue acabar com games turno 1. A Whimsicott faz o passarinho dar um dano sincero e o passarinho não morre depois de 6 ou 7 combos e combats. Eu tenho vários clipes aqui do Staraptor limpando o time sozinho. Se você não sabe como é que isso aqui funciona, o Charm é um golpe que abaixa 2 estágios de ataque do oponente. Você usa ele no seu próprio Staraptor, que com o Contrary buffa o seu ataque 2 vezes, e aí você começa a limpar todo mundo com Close Combat e buffar sua própria defesa no processo. É bem chatinho de enfrentar. Claro que vão ter matchups onde o Staraptor é horroroso, e é aí que entra a outra mega desse time, a Delphox. Ela vai te carregar contra a maioria dos times do meta, então Charizard, Floette e amigos. Ela tem uma matchup muito boa contra Charizard e Floette, que são as megas que ganham mais fácil de Staraptor. E essa daqui tem Substitute no lugar de Nest Plot. É bem legal, na verdade. Esse time aqui também tem os nossos queridos amigos do Meta Saudável, Garchomp e Kingambit, gente, pela 5ª vez, eba! E ele fecha o time com o Glimmora, que é um Pokémon bem underrated nesse meta, ele tem uma matchup boa contra muita coisa. E ele tem Spike Shield, que é um dos melhores movimentos do jogo, acredite ou não. Esse aqui foi o primeiro time que eu testei. Cara, eu real curti muito esse aqui. Eu testei ele no finalzinho da season passada, no último dia da season, e ele é bem ofensivo. E honestamente dá pra entender porque esse time tá ganhando tanta popularidade. Ele é forte, ele é divertido, e eu também não achei ele tão difícil de pilotar assim. O de areia é bem mais difícil. O Charm no Whimsicott, que eu achava que ia ser meio meme, acabou sendo útil, principalmente contra Basco Legion, Swampert e Garchomp, que são meio chatinhos de lidar. Eu cheguei a pegar uma win streak bem legal antes de acabar a season passada, e eu recomendo demais você testar esse time aqui. Muito legal. Por fim, esse último time aqui foi o que o japonês Kazuki Oguchi, perdão minha pronúncia, usou para ganhar a VR Challenge de agosto. Ele tem um Raichu Y como mega principal e o Staraptor como mega secundário. Essa composição aqui é bem mais ofensiva que as outras duas, e ela usa o Raichu bem mais do que os Staraptor. Ele tem um Staraptor com Tailwind do Wing Beat para não tomar recoil do Brave Bird, um Raichu Y padrãozão, Focus Blast Zap Cannon, Sylveon padrão também, que todo mundo já conhece, Hyper Beam Quick Attack, Arcanine de Hisui, com esse set muito legal, de Rock Head com Focus Sash, que dá um dano bizarro. Kingambit Swords Dance de Life Orb, que eu não tinha visto antes, mas é bem bom, e uma Fire Giraffe com um set bem mais suporte do que a gente está acostumado. Mas, como tudo nesse time explode, não é um problema muito grande não. Esse aqui foi de longe o que eu mais gostei de jogar. Tudo dá muito dano e é real muito divertido de jogar. Esse Arcanine em específico, no deck, dá um dano sinistro. Ele explode tudo com Head Smash e Flare Blitz, principalmente porque não tem muito switch para Head Smash nesse meta. Teve jogo onde eu joguei e ele só pegou os 4 knockouts da partida. Na minha opinião, esse Arcanine aqui é um dos Pokémon mais underrated desse jogo. Principalmente se você for considerar as matchups dele, ele é bom contra muita coisa, cara. Principalmente Kingambit. E o Extreme Speed no set dele serve para fechar uns alvos ali com pouca vida. O Raichu nesse réplica que eu peguei é bem tanque, você esperaria um pouco mais de dano nele, mas em compensação ele aguenta muita porrada. E o Staraptor eu quase não usei. Usei quando só tinha uma matchup que não dava para levar Raichu, e bem, essa é a função dele, e eu posso te dizer que ele cobre ela muito bem, cara. As matchups que o Raichu perde, ele ganha fácil. É uma baita de uma sinergia. Eu recomendo demais esse time aqui, é o que eu mais recomendo. Eu ganhei 10 partidas seguidas com essa coisa, e não eram 10 partidas contra a BS não, mano. Tinha matchup de areia, Sol, Trick Room, Perish, aquele time de Blastoise, tudo isso, e esse time consegue ganhar de boa. Se você fosse me perguntar, hoje, quais os times eu esperaria que poderiam ganhar o Mundial desse ano, que vai ser, tipo, esse mês, eu te diria esse de Raichu, Charizard Aerodactyl, aquele com Fire Giraffe, e Charizard Floette. Esses, pra mim, são os que provavelmente vão ganhar esse Mundial. E bem, esse vídeo aqui deu um trabalho sinistro pra fazer. Eu sei que não parece, mas é o roteiro mais longo que eu já escrevi. A thumb foi desenhada à mão e eu testei todos os times contra diversas matchups pra ter tipo uma opinião real deles, porque aqui no canal você sabe que é só informação de mais alta qualidade. Então, se você puder fortalecer aí com o seu like, com a sua inscrição, divulgação, eu agradeço demais. E comenta aí que times você acha que vão ganhar o Mundial. Eu vou pensar se vou fazer um bolão ou não. Mas por hoje é só e eu vejo vocês na semana que vem. Abraço.